Bom dia, amados, graça e paz. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu queria que a gente fizesse a leitura de todo este capítulo nessa manhã. Eu queria apenas conversar com você nessa manhã sobre a respeito das verdades de Deus, sobre as nossas vidas, das quais nós daremos conta quando o nosso Senhor Jesus voltar. Às vezes a gente passa despercebido, e uma das funções pastorais, sacerdotais, ou de um profeta, e que Deus vai cobrar dele quando voltar, é se ele tem ensinado o seu povo a distinção entre o que é santo e o que é profano, entre o que é limpo, puro e o que é imundo, entre o que é precioso e aquilo que é vil. E isso Deus vai cobrar, você acreditando ou não, porque Deus não está nem aí no que a gente acha. Deus só está aí para aquilo que Ele deixou escrito, que é a sua vontade, e é a vontade dele que vai prevalecer. Segundo está registrado no Sermão da Montanha, no capítulo 7, no versículo 21, quando Jesus afirma no seu sermão, no final dele: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz e que anda na vontade do meu Pai. Isso deveria nos preocupar, isso deveria tirar o nosso sono, isso deveria tirar a nossa paz, isso deveria até diminuir amizades, isso deveria até separar famílias. Essa é a nossa causa, e é por ela que o nosso Senhor Jesus nos chama para morrer, a causa da verdade, a verdade que liberta, a vontade do Pai. Paulo instruindo a um jovem pastor, nessa segunda carta, no capítulo 2, ele começa dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-me na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Versículo 2, vamos ler junto? Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir a outros. Então ele começa a dizer o que é. Ele começa a relembrar o pastor. E olha lá, vamos lá no 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve. Vamos ler de novo? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, você para aí, eu vou continuar. Guarde esse versículo no seu coração. Se você diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor da sua vida, e Ele só pode ser seu Salvador se Ele for seu Senhor. E se Ele é seu Senhor, você está definindo quem é que manda e quem é que obedece nessa história. Se Ele é Senhor, de fato, da sua vida, existe um que manda e existe o resto que obedece. Não discute. O que Deus fala não é para ser discutido, é para ser obedecido. E aqui está escrito que nenhum soldado que foi arregimentado, ele gasta e se desgasta por coisas dessa vida. Mas ele tem um objetivo, e o objetivo dele é aquilo que Deus o arregimentou. Vamos continuar aí, eu vou continuar, vocês me acompanhem. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos,
Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomendo estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Mineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para o quê? Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Resumo: sofra por aquilo que vale a pena sofrer, o Evangelho. Paulo está sendo claro ao pastor Timóteo: foca a igreja do Senhor naquilo que vale a pena sofrer. Eles foram chamados como bons soldados, e nenhum bom soldado, ele deixa as coisas dessa vida tomar conta, porque ele tem um mandado do Senhor dos exércitos, do Santo de Israel. Foca naquilo que vale a pena, não sofra por aquilo que não vale a pena, sofra pelo Evangelho. Esse é o resumo dessa palavra. Irmãos, nós estamos a um mês das eleições, e isso tem causado contendas, divisões entre famílias, inclusive na nossa igreja. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Deus não nos chamou para ficar com contenda e brigando um com o outro por causa de política. Senão, nosso Senhor Jesus, quando veio, Ele tinha restaurado o reino de Israel e tinha colocado um presidente lá e tinha melhorado aquela nação, porque Ele é o Filho do Deus vivo. E Ele estava na nação que Ele nasceu. Ele nasceu lá. E Ele não fez isso. E várias vezes eles o tentaram coroar como rei. E Ele não aceitou. Não foi para isso que Ele veio. A gente deveria pelo menos pensar um pouquinho sobre isso. Pelo menos.
Se ele, sendo filho de Deus, nasceu numa nação que ele poderia mudar tudo, e ele não mudou, e não teve intenção de mudar, e deixou o povo sofrer para se cumprisse as Escrituras, por que nós estamos tentando fazer o que o Filho de Deus nunca fez? E perdendo amigos, e perdendo parentes, e perdendo boas amizades. Por favor, como pastor dessa igreja, eu lhe peço, no nome de Jesus, pese essa palavra nessa manhã sobre a sua vida. Para, em o nome de Jesus. Nós temos um reino, a nossa pátria está nos céus, e é assim que nós pregamos, nós não somos daqui. É assim que nós pregamos, é assim que nós cantamos no nosso coral, nos hinos dos nossos inários, que a nossa pátria está nos céus. É por ela que a gente deve morrer. É por ela que a gente deve morrer. Pelas demais a gente pode orar. Nós, como presbiterianos, nós cremos na teologia reformada e nós cremos na soberania de Deus. Deus é soberano. E se você abrir aí agora em Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 20, quando Deus dá entendimento ao sonho, que o rei chama e fala que se Deus não revelar e contar o que é e dar a interpretação, que ele ia matar todos os sábios. Então eles passam um período de jejum e de oração. E Deus dá a resposta a Daniel, não só o sonho, mas também a interpretação. Então ele ora agradecido. E a oração de Daniel diz tudo para nós. Eu vou ler só os 2 primeiros versículos da oração, mas você pode ler essa oração depois em casa. Daniel capítulo 2, versículo 20. Olha aí o que diz. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Vamos ler junto o 21? É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento, revela profundo e escondido, e aí vai para frente. Deus é soberano, é ele quem estabelece reis, e é ele quem declina reis. Pode nos usar, mas ele não precisa da gente para fazer. Nós, como um povo e nação que se diz cristã, a palavra cristão é Cristo menor, que segue a Cristo. 75% a 80% dessa população se afirma que anda com Jesus. Não tem andado no caminho que Deus mandou. Isso é claro nas Escrituras. Toda vez que um povo que se diz povo de Deus anda fora da palavra do Senhor, Deus estabelece reis que vão fazer essa nação sofrer até que eles se arrependam. Não é partido A, partido B, partido C, partido D, partido E. É o povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor. Enquanto esse povo não se converter dos seus maus caminhos, não se humilhar, não orar e não buscar o Senhor de todo o coração, Deus não vai ouvir a oração feita nesse lugar, não vai perdoar os pecados e não vai sarar a terra. Isso é fato, está escrito. Se você não crê nisso, filho, então nessa manhã eu te convido a se converter ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a entregar a vida a Ele. Deixa o Espírito de Deus mover o seu coração. É assim que nós cremos, é assim que está na palavra. Falta um mês para as eleições, ainda há tempo da gente orar, chorar e clamar. Deus pode mudar. Deus pode mudar a nossa nação. Deus pode mudar aqueles que estão subindo para serem eleitos e governar esse país. Se houver um forte clamor nesse lugar. Nos Estados Unidos está acontecendo o que está acontecendo, não é à toa. Porque desde o ano 2000 se levantou milhares e milhares de cristãos, de crianças a adultos, que se colocaram diante do Senhor como nazireus. É um povo que se faz nazireado, é voto, que se privam de muitas coisas da vida, que são boas e que são fiéis, que não tem problema nenhum você ter, mas eles se privam disso, para que Deus mude a sorte daquela nação, para que Deus eleja homens que são contra, que
que são contra o aborto e que são a favor da vida, desde o ano 2000. Eles se reúnem lá no Capitólio, há cerca de 200 a 270 mil cristãos, que dia sim, dia não, estão em jejum por aquela nação. Isso é história. Talvez você não ache isso na internet, porque eles não têm muita... Mas se você comprar o livro sobre o DNA do nazireado, você vai ver essa história lá. Só 60 páginas, ele é pequenininho. Você lê, ele não tapa. Quem gosta de ler, em 30 minutos, 40 já leu. Quem tem dificuldade de ler, como eu, em uma hora e pouquinho, consegue ler. Em que uma criança de 13 anos, quando entendeu esse chamado através da vida do seu pai, depois de um sonho na madrugada, de uma ordem que Deus lhe deu, ele levantou em lágrimas, em prantos, e chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero jejuar 40 dias à base de suco e de água, e quero ficar até o dia do congresso, DECAL, o chamado. Pesquisa lá na internet. Fazendo voto de nazireu, sem comer carnes e sem comer sobremesas, porque eu quero chorar com o Senhor, pai, as lágrimas por essa nação. E de janeiro a setembro, esse menino de 13 anos de idade ficou chorando e clamando por aquela nação, no ano de 2000. E conta-se a história, o próprio pai narrando nesse livro, que quando ele subiu no púlpito para orar por aquela multidão que lá estava, menino de 13 anos, e após a sua oração, o povo já quebrantado e chorando em soluços, e ele fez o clamor para que se levantassem pessoas ali, para fazer o voto de nazireu. Uma multidão em prantos veio à frente. Um menino de 13 anos. Nós vamos primeiro copiar aquilo que Deus fala na palavra, para depois a gente ter os efeitos daquilo que a gente quer ter. Segundo a palavra do nosso Deus, que é soberano e que põe reis e tira reis do jeito que Ele quiser e a hora que Ele quiser. Quando há um povo que reconhece o seu erro e confessa o seu pecado e clama, Ele ouve, Ele perdoa e Ele sara aquela nação. No nome de Jesus, amados, é por isso que a gente tem que morrer. É por isso que a gente tem que brigar. Por isso vale a pena, inclusive, perder amizades. Porque Ele é o nosso Deus. Vamos voltar para o prumo. E o prumo nosso, e o equilíbrio nosso é a palavra. E nesse texto que nós lemos nessa manhã, a palavra é clara, em várias situações nessa palavra. Fala, evita contendas, foge das contendas, e evita as conversações inúteis, que para nada se aproveita. Foge, sai fora, cala. Eu não mudo ninguém. Quem muda é o Espírito Santo de Deus, que convence a gente do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Como pastor dessa igreja, eu clamo a Deus e suplico a esse povo, em nome de Jesus, sofra pela palavra. Só por isso que vale a pena. Em nome de Jesus. Que cesse toda contenda nesse lugar. Porque isso não é de Deus. Isso não provém do Senhor. E que seja eleito quem Deus quer. Só existe um Messias na face da terra e no universo. E o nome dele é Jesus, de Nazaré. Ninguém mais salva, nem nação, nem planeta. Deus pode levantar homens e mulheres, segundo o seu coração, para virar o estado de uma nação. Quando há um povo que clama, muito mais do que votar, é clamar. É bater o joelho no chão. É chorar. E se Deus não mudar, como não mudou na época de Jesus, nós vamos seguir aquilo que Jesus fez, ou aquilo que Deus tinha para o coração dele. E a missão de Jesus era morrer naquela cruz. Não era restaurar reino, não era melhorar o país de Israel. E talvez não seja isso para a nossa nação. Não estou agorando ninguém.
O nosso objetivo maior aqui, como servos de Deus, é levar o Evangelho. Irmãos, se a gente tivesse essa mesma veemência que a gente está tendo para a política, na palavra, no jejum e na oração, talvez seus filhos e seus netos estavam tudo aqui, quebrantado e já se levantando para o chamado missionário ou pastoral, para onde Deus vai o levar. Se a gente tivesse essa mesma intenção e fervor que a gente tem para a política. Fica a dica. Fica a dica. Pastor, o senhor está falando que eu estou em pecado? Estou, irmão. Estou falando que você está em pecado, no nome de Jesus. Porque se eu não falar, Deus vai me cobrar. Estou falando que a gente precisa se arrepender desse caminho. Eu estou falando que o nosso caminho é a palavra de Deus, no nome de Jesus. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos morrer por almas que se perdem, chorar e ser apaixonado por aquele que não quer, é rebelde e não está nem aí com Jesus. Por esses a gente tem que chorar, para depois não ficar chorando em cima do caixão. Porque depois que morreu, não... E a gente acha que a gente tem a vida inteira para falar do Evangelho e para viver o Evangelho perto das pessoas. Nós estamos muito enganados. O tempo que nós temos é hoje. E a lágrima que a gente pode derramar é agora. E quantas pessoas da nossa família estão se perdendo sem Jesus? E a gente nem se pergunta que falta de poder é esse que a igreja não está tendo de converter nem os seus. Por isso vale a pena chorar. Por isso vale a pena sofrer. Por isso vale a pena viver. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa consciência, que Deus convença a gente desse pecado. Que a gente possa pedir perdão a Deus, pedir perdão aos irmãos, no nome de Jesus. O Espírito de Deus move, e pode mover você em qualquer direção quando você o busca. E quem não buscar, pastor, não tem ninguém que vai mover o coração dele. Se Deus não mover, gente, ninguém move. Ninguém. Amém? Vamos caminhar na fé? Deus chamou essa igreja para ser diferente nessa cidade. É a pergunta que uma vez fizeram e ela fica ecoando no meu coração. Se Deus nos tirasse nessa manhã dessa cidade, será que faria diferença para essa cidade ou ela continuaria normal, tocando a vida dela? Será que a cidade pararia e sentiria o efeito de uma perda de 200 e poucas, 300 e poucas pessoas? Ou seria só um luto de um dia, de 3 dias, porque morreu muita gente, uma catástrofe? Houve um terremoto só numa igreja e morreu só esse povo da igreja. E eles continuariam a vida deles nessa cidade, tocando normal, como eles fazem quando qualquer um morre. Qual é o nosso impacto real de Deus na cidade onde Deus tem nos plantado? Vamos orar? Porque por isso vale a pena morrer. Por isso vale a pena buscar. Nós precisamos viver os últimos dias da nossa vida nos preparando para encontrar com o noivo. E Ele é o nosso Senhor. Ele vai nos resgatar e vai nos levar para a nova pátria. Uma pátria celestial. Enquanto isso, vamos viver o Evangelho aqui. Perdoando e pedindo perdão. Foge outro sim, foge das paixões da mocidade. Paixão de mocidade até gente de cabelo branco tem, e é muito, não é pouco não. Aquele não está indicando a idade da pessoa. O texto aqui está identificando o estado da pessoa. E segundo Hebreus capítulo 5, no versículo 11, o alimento sólido é para aqueles que pela prática exercitam as Escrituras. Não é quem sabe das Escrituras ou quem tem cabelo branco. É quem pratica o que está lendo. Quem põe em prática. Esse é maduro. O resto é criança.
o resto é criança. Se a gente não perdoa, não pede perdão, não dá outra face, não evita contendas, não pula fora dessas coisas, igual a palavra está ensinando, meu irmão, eu estou te identificando aonde você está no nível espiritual. E você, no mínimo, se você amadureceu alguma coisa, você é jovem, e a palavra de Deus fala para você fugir das suas paixões da mocidade e concentrar naquilo que o Senhor Jesus te chamou para fazer, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nessa manhã. Clamamos pelas nossas vidas, porque o nosso arqui-inimigo, ele é louco para nos tirar da rota, do nosso caminho, do nosso chamado, da nossa convocação como soldado. Ele é mestre para nos tirar através de uma televisão, de um fato, de um documentário, de uma eleição, de novela, de seriado, de entretenimento. Ele tira o nosso foco. Mas nessa manhã nós suplicamos que o Teu Santo Espírito venha nos convencer. Maior é o nosso chamado, maior é a nossa missão do que as nossas diferenças. Nós temos uma missão diante do Senhor e suplicamos no nome poderoso de Cristo Jesus, que o Senhor desperte essa igreja no poder do Teu Espírito nessa manhã, que possamos sim clamar por essa nação que se corrompe, uma nação que esqueceu quem é o Senhor, uma nação de pessoas que se dizem cristãs, mas que ficam se medindo com fitas métricas, quem é mais crente, quem é menos, quem está certo em doutrina, quem está errado, esquecendo de pregar o Evangelho e correr atrás daqueles que se perdem sem conhecer o Teu Evangelho. Que temos nos perdido entre entretenimento, entre passeios, dinheiro, entre mamon, que é uma potestade. Não carregamos na cacunda, mas carregamos no bolso as nossas idolatrias. E por isso a nossa nação está do jeito que está. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Traz o Teu povo para o alinhamento com o Senhor nessa manhã, e que eu seja o primeiro, no nome de Jesus. Porque eu não quero passar nesse lugar, eu não quero passar nessa vida, sem obedecer aquilo que o Senhor tem para o meu chamado. Que é muito maior do que ser pastor de igreja, muito maior do que ficar adulando pessoas em banco de igreja. É pregar a Tua verdade. E que seja assim com cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, com cada um que ouvia esta palavra. Que possamos nos realinhar no Senhor e fazer a diferença pela oração, pelo jejum, pelo pranto, pela presença e santidade do Senhor nas nossas vidas e através de nós, propagando o poder do reino do Senhor que já é chegado até nós. É isso que temos que buscar em primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.